fugir da palavra. Lá em Deuteronômio 28 fala das bênçãos e da maldição. É para o povo de Deus. Em Deuteronômio 28 fala: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então Deus, ele fez uma aliança, mas nessa aliança nós devemos obedecer. Nós temos que ouvir a voz do nosso Deus e obedecer. Sermos um povo obediente, se atentamente nós ouvirmos a voz do Senhor nosso Deus e obedecer aquilo que foi colocado como lei para o povo dele. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus. Então nós temos que ser obedientes às ordenâncias de Deus. Nós temos que tentar agradar o nosso Deus. Tem muitas pessoas hoje tentando agradar o homem. Eles fazem tudo para agradar seus líderes. Não que isso seja errado, não é isso que eu estou pregando, mas primeiramente nós temos que agradar a Deus. O que me importa? O que adianta eu agradar meu líder? O que adianta eu agradar você, irmão? O que adianta eu agradar as pessoas que me arrodeiam se eu não agradar a Deus? Não adianta de nada. É isso que a palavra está nos chamando a atenção nessa tarde de hoje. Não adianta eu agradar todo mundo, mas eu ser desobediente à palavra de Deus, eu não obedecer, eu não velar pela aliança que eu tenho com o Senhor. Porque quando Deus te chamou, quando você estava perdido no mundo, quando você estava perdido no erro, quando Deus foi lá, né, te tirou com a mão forte das mãos de Faraó, que significa, Faraó significa o nosso inimigo maior, que é o inimigo maior das nossas almas, que é Satanás. Quando Deus foi lá e te tirou do mundo das drogas, das prostituição, da mentira, de tudo de errado que nós fazíamos, ele nos tirou e ele fez uma aliança com a igreja dele, que sou eu e você. E essa aliança tem leis. Nós temos que obedecer aquilo que o Senhor colocou para nós obedecer. Aqui, Deus deu um decreto através da boca do profeta Jeremias. Ele deu um decreto para o povo dele, não foi para o inimigo. Não foi pro rei da Babilônia, não foi para os assírios, não foi para o povo inimigo do povo de Deus, não. Ele deu um decreto para o povo dele, porque o povo dele se afastou dos caminhos dele. O povo de Deus tinha se afastado das leis do Senhor. O povo tinha voltado para a idolatria, a fazer tudo que era errado. E eles achavam, porque o templo estava no meio deles, porque eles tinham acesso livre no templo, que eles estavam livre da mão do Senhor. Não, porque de Deus ninguém zomba, porque de Deus ninguém engana. Nós podemos enganar o homem, mas a Deus ninguém engana, porque Deus sonda o nosso coração, porque Deus sabe quando eu sou obediente à palavra dele, ele sabe quando eu velo pela palavra dele, ele sabe quando eu velo pela aliança que foi feita com ele. E aqui ele deu um decreto. O rei pediu para o profeta da época, Jeremias, falar com Deus, para ver se mudava aquela sentença, para ver se Deus mudava. Falava outra coisa, dizia que eles iam vencer, né, os inimigos, só que Deus continuou firme. Eles tentaram também usar da força deles. Eles tentaram usar da força deles fazendo o quê? Contratando o exército do Egito, o exército de Faraó. Imagina, um povo a qual Deus tinha tirado, que era cativo lá no Egito, hoje pedindo ajuda para o Egito, irmãos. Imagina, você tá passando por adversidade, em vez de você correr para Deus, você vai correr para Satanás, tá amarrado em nome de Jesus, e pedir ajuda para o Egito, para Faraó. O povo de Deus fez isso.
em vez deles se voltarem para Deus, em vez deles ouvirem a palavra do profeta, que Deus falava através da boca do profeta, se arrepender, se humilhar, voltar dos caminhos errados, se virar para Deus novamente, se lembrar da aliança que eles tinham com Deus, não, eles continuavam no erro, cada vez pior. E aqui o rei diz que tinha contratado o exército de Faraó, e quando os caldeus chegassem e sitiassem Jerusalém, eles iam se retirar, porque o Faraó ia chegar e ia defender eles. Imagina, irmãos, logo quem? Então Jeremias pegou e foi até Deus e perguntou para Deus, foi consultar a Deus. Só que o Senhor, Deus não é homem para mentir. Quando Deus dá um decreto, ele não volta atrás, a não ser que o povo se arrependesse. Se o povo se humilhasse, se arrependesse, se voltasse para ele novamente, eu creio que Deus iria mudar esse decreto. Só que eles não obedeceram à voz do profeta. Aí Deus fala assim: assim diz o Senhor, não vos enganeis a vós mesmos, dizendo, sem dúvida se irão os caldeus de nós, pois de fato não se retirarão, porque ainda que derrotasse todo o exército dos caldeus e aqueles que pelejam contra vós, e ficassem dele apenas homens feridos, cada um se levantaria na sua tenda e queimaria a terra. O que Deus quis dizer aqui? Porque a minha palavra, ela não volta atrás. Se eu dei um decreto, se eu usei Jeremias, o profeta, para dar um decreto para vocês que estão desobedientes, para vocês que estão adorando a outros deuses, para vocês que estão fazendo tudo ao contrário daquilo que eu ensinei, tudo ao contrário da aliança que eu fiz com vocês, se vocês retrocedesse, se arrependesse, se você se voltasse para mim, talvez eu mudaria esse decreto. Mas como vocês estão tentando pela sua força ganhar essa peleja, vocês estão tentando mudar o decreto que eu dei através da boca de Jeremias, eu vou continuar. Vocês podem tentar com o exército de Faraó, porque os caldeus, mesmo que eles tivessem ferido mortalmente, eu não retiraria eles, eu levantaria no meio da tenda deles alguém para queimar essa cidade. Alabaxuricante, alabaxai. Olha só, o próprio Deus falando através da boca de Jeremias, mesmo que vocês pagasse o exército de Faraó como o rei pagou para vir defender vocês, eu não livraria vocês da minha mão, porque eu não sou homem para mentir. Quando eu dou um decreto, eu vou até o final, a não ser que vocês se arrependam, porque eu creio que Deus usava Jeremias para anunciar a queda de Jerusalém. Eu creio que Deus usava a boca de Jeremias para lançar esses decretos de morte na época. É missionária, mas é triste. O próprio Deus iria destruir o povo dele. Por quê? Por causa da desobediência. E muitos hoje estão sendo destruídos. Muitos hoje, a sua família está sendo destruída. Muitas mães chorando hoje. Muitos casamentos destruídos. Muitas pessoas doentes. Por quê? Porque se esqueceram da lei do Senhor. Porque abandonaram os caminhos do Senhor. Acharam melhor seguir o seu próprio eu, a sua própria vontade. Acharam que dando jeitinho nas coisas de Deus pode enganar a Deus. E de Deus ninguém zomba. A palavra é bem clara. A palavra é bem clara. Ninguém, de Deus ninguém zomba. A profecia foi lançada lá em Jeremias 21:18. Você vai ver quando Deus deu a profecia para Jeremias 21.
Jeremias 21:8, aonde diz assim: a palavra que veio a Jeremias da parte de Deus, ou do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou a Passur, filho de Malquias, e ao sacerdote Sofonias, filho de Maceias, dizendo: pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo todas as suas maravilhas. Olha só, eles estavam pedindo para Jeremias interceder por eles, porque Deus poderia, segundo as maravilhas, tudo que ele tinha fazido para o povo dele, fazer ser retirada aquela profecia, aquilo que Deus tinha dito que daria o povo deles na mão dos babilônicos. Então Jeremias disse assim: assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos. Olha só, com que vós pelejeis fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus que vos oprime. Tais armas eu os ajuntarei no meio desta cidade, pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira. Olha só, o próprio Deus dizendo que ia usar, né? Ele mesmo ia pelejar contra o povo dele. Que tristeza, irmãos. O próprio Deus dizendo através da boca de Jeremias que não importava eles pedir para Jeremias para Deus se retirar, para Deus abandonar aquilo que ele tinha dito que ia fazer contra o povo dele. Não, eles queriam que Jeremias intercedesse, mas Deus está dizendo aqui: pelejarei eu mesmo contra vós outros com braço estendido e mão poderosa, com ira, com indignação e com grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto os homens quanto os animais, de grande pestilência morrerão. Da espada e da fome na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, na de seus inimigos e na dos que procuram tirar-lhes a vida, feri-los-á a fio da espada, não os poupará, não se compadecerá e nem terá misericórdia. A este povo dirá: assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Então Deus estava confirmando que ele ia destruir aquele povo, o povo dele, irmãos. Que tristeza. Imagina Deus hoje. Hoje Deus está falando através dos profetas. Hoje Deus está falando através dessa palavra: se convertam a mim novamente, virem seu rosto para mim. Vocês estão passando pelo vale da sombra da morte, vocês estão morrendo de doença, vocês estão pagando um preço alto porque vocês viraram as costas para mim. Vocês esqueceram da aliança que tinham comigo. Vocês esqueceram tudo que eu fiz para vocês lá no deserto, lá no passado, através dos meus profetas, através daqueles que eu levantei para tirar vocês das mãos de Faraó. Vocês esqueceram tudo isso, porque quando vocês entraram numa cidade próspera, num lugar que mana leite e mel, num lugar a qual eu coloquei vocês, vocês se esqueceram de mim. Vocês esqueceram da aliança que tinham comigo, vocês retrocederam, vocês voltaram literalmente para o vômito, vocês voltaram para trás. Eu não estou com vocês nesse momento. Eu, próprio Deus, lancei um decreto de morte porque vocês me abandonaram. Era o próprio Deus falando através da boca de Jeremias. E quantos de nós hoje estamos perecendo, estamos pagando preço, famílias inteiras
inteira está perecendo. Por quê? Porque alguém retrocedeu. Porque alguém que foi chamado por Deus, alguém que tinha uma aliança com Deus, alguém a qual Deus tirou, né, com mão forte das garras do inimigo, alguém a qual Deus abençoou, alguém a qual Deus colocou, né, numa cidade que mana leite e mel, a qual Deus ajudou, a qual Deus mudou os decretos dessa vida. Esse alguém retrocedeu. Quando tudo ia indo bem, quantos de nós, quantos cristãos hoje, irmãos? Por isso a importância de você marcar aí seus amigos na live, porque o próprio Deus está chamando a atenção da sua igreja. Eu sou a igreja de Cristo. Essa palavra primeiramente veio aqui para o profeta, porque a palavra ela não volta vazia. Quando Deus quer falar para a sua igreja, primeiramente fala com o profeta para depois falar com a sua igreja. Quando Deus me deu essa palavra, irmãos, eu fiquei muito triste. Por quê? Porque é sinal que Deus quer falar conosco, povo de Deus, para nós não retrocedermos, para nós continuarmos acreditando, para nós continuarmos sendo fiéis à aliança que nós temos com Ele, para nós não voltarmos para o mundão, para nós não retroceder literalmente para as garras de Satanás. Eu espero nessa tarde abençoada que você venha entender o que Deus está falando com a igreja dele. É muito fácil, os profetas hoje só pregam bênção, prosperidade. Não que isso seja errado, não. Mas hoje os profetas só querem pregar aquilo que agrada a igreja, só aquilo que vai agradar o ego do povo, só aquilo que vai... Aqui você vai ver que tinha profetas que falavam aquilo que o rei queria ouvir. Ele chamava profetas e os profetas falavam aquilo que queria agradar o rei. Eles não falavam o que Jeremias falava. Eles mentiram para o rei que o rei ia vencer a batalha contra os babilônicos, contra Nabucodonosor, que o povo não ia se tornar cativo, não. E o povo se tornou por quê? Porque eram profetas mentirosos. Quantos profetas hoje mentirosos tem no e a live deu uma travadinha. Quantos profetas mentirosos tem hoje no meio do povo de Deus? Quantos profetas falam aquilo que agrada o povo? Quantos profetas só falam aquilo que vai levantar o ego do povo? O povo hoje não está sendo preparado para morar no céu. O povo hoje está sendo preparado só para morar aqui nessa terra. O povo hoje está sendo preparado por profetas, entre aspas, só para viver aqui na terra. Eles não estão sendo preparados para morar no céu, não, porque eles só ouvem aquilo que agrada o seu ego. Hoje, se um profeta chegar na frente da igreja e falar que nem João Batista, né, falava lá no deserto, ele falava: raça de víbora, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se um profeta hoje se levantar para pregar isso aí, o arrependimento, nós somos apedrejados. Quantas das vezes Deus me deu palavra para chamar a atenção do povo de Deus, e quantas vezes eu fui apedrejada espiritualmente pelo próprio povo de Deus, dizendo: missionária, não prega isso, porque isso vai afastar o povo. Missionária, a senhora não vai ter seguidores se a senhora pregar isso. Mas eu tô aqui para agradar a Deus, não para agradar homens, não para agradar a vaidade de ninguém, não. Eu fui levantada como uma profetisa do Senhor para pregar aquilo que Deus me dá. Eu poderia estar aqui hoje pregando prosperidade. Eu poderia estar pregando bênção. Você vai ganhar um carro. Deus vai te prosperar tanto que você vai trocar de carro, vai trocar de casa. Glória a Deus, aleluia. Você pode. Porque Deus quer que nós vivamos e comemos o melhor dessa terra. Mas não é isso que Deus está falando para a igreja hoje, não, irmãos.
Por isso que nós, profetas que pregamos a palavra de Deus, aquilo que Deus manda, nós somos desacreditados. As pessoas nos perseguem por quê? Porque eles não querem ouvir o que Deus tem para falar para a sua igreja. Eles querem ouvir aquilo que eles foram acostumados a ouvir pelos falsos profetas que só querem agradar o povo, que só querem ter seguidores, que só querem ter ofertas, dízimos, querem ter a conta bancária gorda, estão matando o povo e o povo está dando glória a Deus e aleluia. Nós precisamos abrir nossos olhos, nós precisamos nos voltarmos para Deus enquanto é tempo, e quanto o Senhor está chamando a atenção da sua igreja, ainda tem tempo. Nós precisamos nos voltar novamente para Deus, nós precisamos abandonar o erro, abandonar o pecado, abandonar as coisas erradas, porque aqui era para o próprio povo de Deus. Esse decreto não foi para o ímpio, esse decreto foi para o povo de Deus, para a própria igreja de Cristo, E o próprio Deus disse: eu vou matar vocês, eu vou entregar nas mãos dos babilônicos, eu vou entregar nas mãos de Nabucodonosor, vocês vão ser levados cativos sim, porque vocês quebraram a aliança que tinham comigo, Alabashuriandelabashai. Quebraram a aliança que tinham com Deus. Imagina você ter uma aliança com Deus, você ser chamado por Deus, você ser reconhecido, chamado povo de Deus. Eu sou povo de Deus, você é povo de Deus. Você foi chamado por um Deus vivo, a qual te abençoou, a qual pagou um preço alto por mim e por você. E hoje tem muita gente virando as costas para Deus. Hoje tem muita gente se dizendo cristão, que estão fazendo tudo conforme agrada o inimigo. Tem muitas pessoas hoje que estão agradando mais ao Satanás, mais a Faraó, mais a Nabucodonosor do que o próprio Deus. Aqui era o povo de Deus, irmãos, é a palavra de Deus. Jeremias foi desacreditado, Jeremias foi perseguido, foi jogado na cisterna, Jeremias foi preso, humilhado, chamaram ele também de mentiroso, porque a profecia que Deus deu para ele não se cumpriu da noite para o dia. Aí é que tá. Hoje as pessoas querem profecias e querem que aconteça assim, conforme a vontade deles. Não. Quando Deus lança uma profecia, é no tempo dele. Tudo é no tempo deles. Eu tenho profecias de Deus que eu creio que é o próprio Deus mesmo, porque eu conheço a voz do meu Deus. A ovelha, ela tem que conhecer a voz do bom pastor, que é Cristo. Nós não temos que ouvir tudo que é vozes às nossas voltas. Tem pessoas que estão se perdendo no meio do povo de Deus. Tem pessoas que estão retrocedendo porque estão ouvindo muitas vozes e não ouvem mais a voz de Deus. Tem muitas pessoas que estão dentro do templo, estão dentro da igreja e já não ouvem mais a voz de Deus. Tem muitas pessoas que ouvem a voz dos profetas de Baal, como eu digo, os profetas, que nem aqui o rei, chamou vários profetas e todos os profetas faziam a vontade do rei. Olha só, fazia a vontade do rei, falava aquilo que o povo queria ouvir. Quantos de nós não temos visto hoje profetas, entre aspas, que só falam coisa que o povo quer ouvir, só aquilo que agrada o eu da igreja, só aquilo que agrada a carnalidade do povo. Por isso que tem muitas igrejas decaídas, por isso que tem muitas pessoas dentro da igreja mortas espiritualmente, por isso que tem muitas pessoas se perdendo no meio do caminho, porque o profeta maior, que é o pastor, tá falando só aquilo que agrada o povo, só tá falando coisas para agradar o povo. E aqui Jeremias falava o que Deus mandava ele falar, não o que agradava o povo. Essa é a diferença.
Essa é a diferença daquele que quer agradar a Deus e aquele que quer agradar os homens. Eu fui levantada como um Jeremias nessa terra. Eu vou pregar aquilo que Deus manda. Eu não vou pregar o que você quer ouvir, não. Não. Eu posso profetizar sobre a sua vida, que em nome de Jesus você vai ser curado. Eu posso profetizar que em nome de Jesus uma porta será aberta. Eu posso profetizar que em nome de Jesus seu marido vai voltar. Eu posso profetizar que em nome de Jesus seu filho vai sair das drogas. Eu posso profetizar, porque a palavra de um profeta, ela não cai vazia. Ela não é que nem um guspe que muitos profetas aí hoje falam, pregam prosperidade, falam só de bênção, e aí a pessoa morre espiritualmente porque fica esperando a profetada e não acontece. Provai a profecia, faça a prova das profecias. Se está alicerçada na palavra, hoje o povo de Deus só quer ouvir coisas boas. Hoje o povo de Deus está sendo enganado porque só quer ouvir bênção. Hoje o povo de Deus está sendo enganado porque não medita na palavra. A palavra é bem clara, nós devemos meditar nela de dia e de noite para a gente não ser enganado. Porque em Apocalipse diz que nos últimos dias levantarão falsos profetas, falsos profetas, que vai enganar até aqueles que se dizem de Deus. Quantas pessoas estão sendo enganadas? Quantas pessoas estão caindo na beira do caminho? Quantas pessoas estão sendo feridas dentro das igrejas? Quantas pessoas estão sendo mortas espiritualmente? Quantas pessoas o próprio profeta está matando? Quantas ovelhas estão sendo desgarradas no meio do povo de Deus? Por quê? Porque o profeta só fala aquilo que agrada o eu. Não ensina a igreja de Cristo ser obediente às leis de Deus, ser obediente à palavra de Deus. Mas ainda há esperança, Aramando, Reci, Andela, Baixai. Se você caiu, ainda há tempo de se levantar. O Senhor está te dando uma nova oportunidade. Aqui Deus falava através do profeta Jeremias. Ele falou, tempos, ele foi falando que destruiria o povo dele, que mandaria Nabucodonosor levar eles cativos para Babilônia. Ele foi falando, e como não acontecia a profecia de Jeremias, o povo já estava desacreditando, já estava achando que não era Deus, já estava rindo de Jeremias, já estava atirando pedras em Jeremias, já estava gozando de Jeremias, fazendo chacota de Jeremias, já estavam levando Jeremias para a prisão, literalmente, porque achavam que não ia acontecer, que era besteira. Mas Deus vela pela sua palavra. E ele falou anos e anos através da boca de Jeremias, mas chegou um dia. Eu creio que Deus falou anos, avisou anos antes que ia destruir o próprio povo dele, para o povo se voltar para ele, porque Deus é misericordioso. Deus, ele nos dá tempo da gente se arrepender. Se você caiu, se você abandonou os caminhos do Senhor, se você deixou literalmente, você se perdeu no meio do caminho, você retrocedeu, Deus está te dando a oportunidade nesse momento de você se arrepender e se voltar para Ele. Aqui eu creio que Deus ia falando através da boca de Jeremias por anos e a profecia não se cumpria, porque Deus estava dando a oportunidade do povo olhar novamente para ele, se lembrar da aliança que tinha com ele, se arrepender. Aí eu creio que Deus mudaria o decreto, faria uma nova aliança com o povo, mas o povo tinha os ouvidos tapados. O povo se deixou enganar pelos falsos profetas. O povo só queria ouvir aquilo que agradava o eu deles. Quantos de nós não vemos hoje aí pelas igrejas do Brasil inteiro, fora do Brasil,
profetas que só falam aquilo que agrada o ego do povo de Deus, profetas que só profetizam bênção, profetas que não preparam o povo de Deus para morar no céu, profetas que não pegam o arrependimento a tempo, irmãos. É tempo de nós pregarmos o arrependimento, é tempo de nos voltarmos novamente para Deus, é tempo de termos a nossa aliança alicerçadas no Senhor. As pessoas estão em busca só daquilo que agrada o ego deles. Eles achavam porque o templo estava no meio deles, porque o templo estava lá aonde eles estavam, que Deus estava protegendo eles. Não! Você pode estar indo na igreja todos os domingos, você pode tomar santa ceia, você pode fazer das tripas corações, como se diz, você pode ajudar na obra, você pode pregar, mas se você não obedecer aquilo que Deus constituiu para o povo dele, não vai adiantar nada. A palavra é bem clara, muitos chegarão naquele dia e vão dizer: Senhor, mas eu preguei o teu evangelho, Senhor, eu expulsei demônios, Senhor, paralíticos andaram, porque eu preguei o teu evangelho, Senhor. Quando eu falava, pessoas eram libertas, pessoas eram curadas. Mas o Senhor vai olhar para esses falsos profetas e vai dizer: apartai-vos, sai de fora. Sai, cai fora, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Porque vocês não obedeceram a minha lei, vocês não ensinaram o povo, vocês não lembraram o povo da minha lei, vocês não lembraram o povo da minha aliança, vocês não faziam o povo meditar na minha palavra, vocês pregavam aquilo que agradava o ego do povo. É bem assim, em outras palavras, será assim. Quantos de nós conhecemos pessoas, eu mesmo, desde que eu comecei, irmãos, há quase 20 anos atrás. Esses dias eu estava olhando umas fotos antigas, a maioria tá desviada, a maioria ficou pelo caminho, a maioria voltou pro vômito, como diz a palavra, a maioria retrocedeu. Por quê? Porque não quer ouvir aquilo que Deus mandou, só quer ouvir profetada, só quer ouvir aquilo que agrada o seu eu. Não, nós precisamos acordar. Acorda, igreja de Cristo, acorda enquanto há tempo, ainda há tempo. Se Deus está falando para a igreja dele, que somos eu e você, é porque ele ainda espera que nós se voltamos para ele. Ele espera que você que caiu no meio do caminho, que você que retrocedeu, se arrependa e volte. É simples se arrepender, abandonar o pecado e voltar. Por que é mais fácil agradar Satanás do que agradar a Deus? Eu não entendo. Por quê? Satanás, ele pode te dar hoje com a mão, mas ele vai cobrar com as duas. Hoje Satanás pode te oferecer o mundo, que nem ele ofereceu para Jesus, o próprio Filho de Deus. Ele levou Jesus para o deserto para tentar, ofereceu o mundo inteiro para o Filho de Deus, ofereceu riquezas, ofereceu tudo de bom, aparentemente aos olhos humanos. Talvez hoje você caiu, talvez hoje alguém que você conheça caiu porque foi oferecido coisas, foi oferecido bênção aparentemente boas, e você se perdeu, você esqueceu de olhar para Jesus e caiu. Mas Deus está te dando uma nova oportunidade. Se há esperança até para uma árvore cortada, que ao cheiro das águas ela vai reviver de novo, imagine para mim e para você. Ainda há esperança, irmãos. Nós precisamos entender. Ainda há esperança. Se existe esperança até para uma árvore cortada,
Imagine para eu e você. Jesus, ele pagou um preço muito alto naquela cruz, por mim e por você. Então, se você está errando o alvo, se você está retrocedendo, se você caiu, se você não ouve mais a voz do Senhor, há tempo. Ainda há esperança, labachuricante labachai, ainda há esperança. Ao cheiro das águas, ao cheiro da palavra, ao cheiro das águas, essa árvore pode florescer, você pode voltar, você pode mudar o quadro da sua vida. Decretos que Satanás deu para sua vida podem ser mudados. Aqui Jeremias era usado por Deus para ver se o povo se arrependia. Deus estava dando oportunidade para o povo se arrepender, só que o povo não quis se arrepender. O povo continuou no erro, o povo continuou, esquecendo o que Deus tinha feito na vida deles. E Deus não pode